Salve galera, salve Corinthians! Vamos para mais um corte top aqui do nosso canal. Tudo sobre o pagamento da Neoquímica Arena, galera. A partir de 2023, né, o Corinthians retoma aí os pagamentos e vai ser direto, descontado direto das bilheterias e do estádio, né? Vamos ver aí o que a presidente da Caixa, né, declarou. Rapaziada, quero dar os créditos ao canal Jovem Pan Esportes. O link tá aqui abaixo na descrição. Deixa o seu likezão para nos fortalecer. Você que não for inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo, galera. Se você achar que o vídeo é longo, coloca na velocidade 1.5. Clica ali naquela engrenagemzinha ali, ó, aqui, e coloca a velocidade 1.5. Sobre a situação do estádio do Corinthians. Na época da operação original, da construção do estádio do Itaquerão em 2014, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? O que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada Fica provisionado a zero, para quem Vamos não supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados, não foram pagos, aí você vai entrando em atraso, você entra em classificação de risco, até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças da Caixa vem atuado com muito afinco nisso, né, no maior interesse público, e agora vai sair uma operação de reestruturação, se não me engano foi comunicada hoje, para que a gente reforce as garantias, e aí trazendo garantias envolvendo a bilheteria do estádio, a venda dos direitos de transmissão dos jogos, a cessão de alguns jogadores, para que a gente reforce as garantias e recupere esses recursos. Então, é uma operação que vem transitando desde 2014, aliás, antes de 2014, né, que foi quando teve a Copa, até hoje. Então, isso foi uma operação de crédito muito mal sucedida no final, que a gente ainda tenta reestruturar e recuperar. E agora foi mais um capítulo disso. Nada foi pago, presidente? O Corinthians não pagou um tostão do empréstimo? Está recuperando. Agora a gente reforçou as garantias, e aí quando você pega a garantia na bilheteria do estádio, etc., começa a criar um fluxo de amortização. Eu não participei dessas transações, dessa situação, não tenho tanto detalhe, mas assim, teve um comitê grande agora que esse reforço de garantia dá uma viabilidade de pagamentos muito maior, uma vez que o clube em si tem um ativo muito valioso, né? Seja na torcida, que é enorme, na bilheteria, seja nos jogadores, seja na venda dos direitos de transmissão. Então, eu acho que isso vai permitir que a gente tenha um cenário diferente para frente. Olha aí, ó. Daniela Marques, a presidente da Caixa Econômica Federal, quando ela é perguntada nada foi pago, ela foge do assunto. Ela, mas agora tem garantias, ou seja, parece que nada foi pago, como foi feita a pergunta, e ela deixa claro, ó, agora temos garantias. E ela falou sobre a bilheteria da Arena Corinthians, sobre os direitos de transmissão da televisão, que vão ser usados como garantia para o pagamento. O Corinthians, que não vai ter que pagar nada em 2022, e empurrou para esse pagamento a partir de 2023. O Duílio, presidente do Corinthians, ele fez uma postagem nas suas redes sociais, e a gente lê aqui para vocês: assinamos em taxa alta, no ritmo que a negociação exigiu, desde o dia 1. Com orgulho, damos esse passo e agradeço a todos os envolvidos. Divido essa vitória com o presidente Andrei Sanches, que iniciou esse processo, o Conselho e todos que torceram por nosso final feliz com a Caixa. Vai, Corinthians, é esse aí, o Twitter do Duílio. Queria perguntar para você, Vanderlei, para o Mauro César também, que acabou de chegar, que sempre bate muito na tecla da dívida do Corinthians, sobre essa situação. Muito positivo, o presidente do Corinthians comemorando, homenageando o ex-presidente que começou essa situação. E já que a nossa produção falaram aqui, é o Mauro primeiro, porque é um tema que o Mauro sempre fala muito. Então, Mauro César, o que falar sobre essa situação, sobre a declaração da presidente da Caixa Econômica Federal e o acordo da Caixa com o Corinthians para o pagamento do seu estádio? Nada. Falar o quê? O tweet do presidente do Corinthians homenageando o ex-presidente, que foi quem começou toda a aventura do estádio, que colocou o clube nessa dívida colossal. Tudo começa quando esse ex-presidente que ele homenageia, juntamente ali com o Ricardo Teixeira, consegue colocar o estádio do Corinthians como estádio da Copa, que seria a priori o Morumbi. E aí uma obra que seria de inicialmente 500 milhões, é o que se falava, já com a intervenção do então presidente da República, um negócio absurdo, né? Junto a uma construtora para construir um estádio para um clube de futebol, que é um negócio inaceitável do ponto de vista lógico.
a partir daquele momento, o que acontece? O Corinthians entra numa aventura de um estádio de Copa do Mundo, um estádio de abertura, um estádio caríssimo, muito mais caro do que... Para quem não sabe, a abertura da Copa do Mundo recebe vários chefes de Estado, o caderno de encargos coloca uma série de exigências que nem a final tem. Então o estádio teve que ser mais caro do que deveria ser inicialmente. Uma coisa que se arrasta já há muitos anos, um problema que se arrasta há muitos anos, do ponto de vista econômico, uma âncora para o clube, embora esportivamente seja ótimo ter o seu estádio, isso é inegável, mas não precisava ser um estádio tão caro. E agora o que a gente tem sempre são essas coisas. Quantas vezes você já ouviu falar, um presidente, outro presidente, não, agora resolveu, não sei o quê, a dívida é só com a Caixa? Eu acho que assim, a gente vai ter o que falar, de fato, no dia que o Corinthians colocar no seu site o balanço, né, lá do CNPJ da Arena e colocar todos os detalhes desses acordos. Todos os detalhes. Devemos tanto para a Odebrecht, devemos tanto para tal credor, devemos tanto para a Caixa Econômica, e isso vai ser pago assim, assado. Aí você tem o que falar, porque você está falando em cima de algo concreto, detalhado. Não para mim, não. Para o torcedor do Corinthians, para o sócio do Corinthians, para o sócio fiel torcedor que comparece, para o torcedor que compra o ingresso, para aquele que é o maior interessado, que são os donos do clube. Os donos do clube são os torcedores, eu penso sempre assim. Embora algumas pessoas, todo clube tem isso, tem aqueles que se acham os donos. Aí você vai ter que falar. Enquanto isso é o quê? E outra coisa, coincidência ou não, também veio da Caixa Econômica um sinal positivo para a construção do estádio do Flamengo. Sim, No mesmo dia, né? Você acha que ano de eleição, gente, você acha que alguém da Caixa Econômica vai falar que não vamos apoiar o estádio do Flamengo, não, vamos aqui endurecer a negociação com o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, e que vão se enfrentar agora os dois times? Independentemente de quem estiver no poder, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu não estou nem no meu discurso, nem político nesse caso aí, não, pelo contrário. Qualquer político, qualquer corrente política. Estamos no ano de eleição, gente. Então é evidente que sempre vão ser sinais positivos. Se o torcedor quiser ser ingênuo, ele tem todo o direito de sê-lo, tem todo o direito de continuar acreditando nessas histórias. Eu gostaria muito de ver um detalhado para poder até procurar um especialista. Vem cá, isso aqui é legal, isso aqui está sendo bacana, é bom para o Corinthians, e poder vir aqui elogiar. Mas, enfim, aliás, eu prefiro me guiar pelo que Aliás, é aniversário dele, um abraço aí, um parabéns para o Rodrigo Capello. O 33 anos, diz ele. Pode ser. Tá bem na Espanha, né? Por isso Tá que aqui, não sei, tá aqui de férias, mas na Espanha você cuida mais, né? Isso aqui foi publicado exatamente há 1 mês e 3 dias por ele. As finanças do Corinthians 2021, sob nova direção, o desempenho do futebol melhora, mas a crise financeira segue severa. É só ler. E fala aqui de tudo, aqui todos os problemas financeiros do Corinthians. Enfim, para você pagar uma dívida grande, você também tem que ter receita. Agora, para você ter time forte, pagar a dívida grande, tem a dívida do clube também, que não tem nada a ver com o estádio, que foi uma dívida que disparou, não sou eu que estou dizendo, gente, são os balanços do clube, na gestão do ex-presidente homenageado. O ex-presidente homenageado. Foi na gestão dele que disparou. Não sou eu que estou falando, gente, é só olhar os balanços. Eu não falo nada, eu não sou especialista de balanço, mas a gente olha, também sabe entender ali os números, e quando eu não entendo, eu procuro o César Grafietti, eu leio o Rodrigo Capello, para entender melhor, porque eles são especializados, é o jornalista especializado no assunto, e o Grafietti é o cara que domina completamente essa questão das finanças. Então seria muito bacana que o Corinthians publicasse no seu site, não para mim, repito, para o seu torcedor, detalhadamente todos os acordos. A nossa dívida do estádio é tanto, temos que pagar tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto para caixa, isso vai ser pago assim. E você acabou de falar, esse ano não paga, vai empurrar para o ano que vem. Enfim, quem acredita em mágica, em engenharia financeira, eu escuto esse papo de engenharia financeira no futebol desde os anos 70. Geralmente não dá certo. Boa sorte para o Corinthians e para os corintianos. Só uma pergunta para o Mauro, também já jogando para o Vanderlei. É estranho, porque no futebol, essas dívidas, elas são empurradas como elas não são em lugar nenhum. Né? Nenhuma empresa você consegue empurrar tanto dívida quanto você consegue no futebol. Nenhuma pessoa física que tem uma dívida ela consegue empurrar tanto. Por que os clubes eles são tratados diferentes? Por que no futebol é diferente de dívidas normais? É clube, boa tarde. Porque Não é porque é clube. É porque depende da renda que a empresa, né, produz, do tanto de imposto que paga, do tanto de renda que ela gera para o Estado, né? Se for uma empresa multimilionária aí, eles não vão, entendeu? Não vão pagar... Vão adiar e não vão pagar, né? Não é só futebol, não. Clube, algumas entidades e algumas associações comerciais, bancos, claro, vários bancos anunciam, né? Um pouco mais, um pouco menos. O Vampeta veio com o dinheiro do Excel, quando ele veio em 92, que havia entrado em 97 no Corinthians. Crefisa agora no Palmeiras, por exemplo. O que acontece? Isso é palavra de gente que trabalha no mercado. Se eu sou um banco, qualquer banco, pense um grande banco, vai? Um médio banco. Tá. Alguns bancos que entraram, por exemplo, em 2011, BMG tinha de 10 a 12 camisas com patrocínio laranjinha dele lá, nos bancos, nas camisas dos times da Série A. O que o banco vai fazer? Eu vou cobrar um Corinthians, eu vou cobrar um Flamengo, um São Paulo, um Internacional, um Palmeiras? Não, porque exatamente como destaca o Mauro César, e estou falando de uma instituição privada, né? Nem ano de eleição. É complicado você botar no pau, por tabela, 30, 40, 20 milhões de pessoas. Eles evitam fazer esse negócio. E fica essa coisa que vai arrumando. Então vocês acham que tem a ver com isso? É para não se queimar com os clientes também com futuros clientes. Também tem a ver com isso. Como é que eu vou processar um clube de futebol? Ou vou pedir o que de fato eu mereço receber, embora banco dá pra discutir pra cacete, pra não falar a palavra que alguns bancos merecem, ou vários, ou todos. Mas enfim, fica essa situação. Os dirigentes, estou falando aqui palavras de um CEO de banco e de um presidente, isso há 2 anos, outro há 4 anos, e que não mudou muita coisa, claro. Eu vou processar um Corinthians, eu vou processar um São Paulo, Flamengo, um grande clube até de menor porte pra ficar com problema com a torcida. Então alguns eles preferem não ter problema.
Enfim, então essa é uma das partes das questões em cima da tua pergunta mais objetiva. Vanderlei Nogueira, o que falar sobre essa situação, né, da Caixa Econômica Federal? A gente vai falar também da ajuda que a Caixa vai dar para o Flamengo construir seu estádio, mas focando primeiro nessa situação do Corinthians. Teve, inclusive, comemoração do presidente do Írio e homenagem ao presidente Andrei Sanches, que era o presidente onde tudo começou. Onde o acordo começou, a construção da Arena Corinthians começou. O que falar sobre toda essa situação e sobre esse perdão, né, da Caixa Econômica Federal ao Corinthians, sendo que o Corinthians pode também começar esse pagamento só a partir de 2023. Asmar, boa tarde a todos. Eu queria só começar pensando o agradecimento ao Conselho que a nota faz, né? Só queria explicar, de acordo com a lei, os conselheiros são meros espectadores. Você pode colocar o que quiser para aprovar, se eles quiserem aprovar coisas absurdas, eles podem aprovar porque eles não pagarão por isso. É o que diz a lei. A lei é 13.155 de 4 de agosto de 2015. É o Profut, que você já ouviu falar. O artigo 24 diz o seguinte: os dirigentes das entidades desportivas profissionais de futebol, independentemente da forma jurídica adotada, têm os seus bens particulares sujeitos ao disposto e tal. Os dirigentes e tal. É só a direção executiva que é responsável pelas coisas que faz. Então, quando você, qualquer clube, tá? Quando você ler alguma notícia ou souber alguma informação importante e quando colocam o conselho aprovou, olha, a lei só concede responsabilidade para a direção executiva. Então, se você não tem, teoricamente você é um conselheiro, você não tem nenhuma responsabilidade sobre acertos ou desmandos, você vota lá politicamente, agradando, a sua carteirinha tem valor, é assim que funciona. Essa é a lei. Então, o conselho foi incluído nessa nota, acho que por uma gentileza, por uma elegância. Outra coisa que eu queria dizer é que todas as instituições estatais, especialmente as estatais, querem receber. Não importa, elas não podem abrir mão. Então, se você não paga, todos têm direito a refinanciamentos. Então, o que é feito com um clube de futebol é feito também com empresas, né, que devem a refinanciamento. Como é que funciona o refinanciamento? Você faz um acordo, quando você, se por acaso, daqui a um ano, por exemplo, você começa a pagar. Na 13ª parcela, você atrasa ou não paga. Quebra o refinanciamento e começa a cobrança da dívida principal, que é o valor total. Você pagou, você parou, você interrompeu, de novo aparece a conta para alguém pagar. Se não tiver dinheiro, vai ter que lutar juridicamente para refinanciar novamente. Isso pode acontecer durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se alguém interromper o pagamento, vai acontecer uma nova conversa. Com relação a esse caso específico, que é o estádio do Corinthians, o Vampeta brinca muito aqui, ninguém vai colocar o estádio nas costas e levar embora. É óbvio. Ninguém vai derrubar o estádio para construir prédios, vai colocar o estádio em leilão. É uma série de coisas que você sabe perfeitamente que essa dívida é diferente. A Caixa tem que aceitar, guardadas as devidas proporções, uma negociação. Mas o Vampeta, Vanderlei, ele fala num tom de brincadeira, mas ele tá certo. Não, eu tô dizendo. Porque, ó, o Corinthians, ele não paga a dívida. O Corinthians segue com a sua dívida, a Caixa Econômica Federal, ela perdoa. E como diz o Vampeta, nada muda. O Corinthians está contratando 3 grandes jogadores, Yuri Alberto, Balbuena, e agora o Corinthians fecha com Fausto Vera, volante, tendo uma dívida gigantesca. Então o Vamp, o que ele fala na brincadeira, e que às vezes a gente brinca, é verdade. É verdade. O Corinthians pode continuar levando a vida dele normalmente com uma dívida gigante. É diferente de uma casa que você pode perder, coloca a sua casa a leilão. É uma coisa, claro, são situações diferentes. Mas então a Caixa tem interesse em refinanciar. Quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Bom, rapaziada, é isso aí, por enquanto, né? Mais uma vez eu quero dar os créditos aos detetores dos direitos do vídeo. Jovem Pan Esportes, link na descrição. Deixe o seu like. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, né? O que vocês acharam de tudo isso, desse rodeio todo. Corinthians fazendo um acerto. Tá andando, né, cara? Na minha visão, tá andando pra frente. É um passo, né, a se dar. Depois disso aí, o Corinthians, depois que terminar de pagar toda essa dívida aí, o Corinthians vai virar uma máquina, né? Porque tem torcida, vai entrar muito dinheiro, né, galera? E é isso aí, valeu. Até o próximo vídeo.